2016 eu escrevi um texto, né, sobre, acho que a crise de 2008, que eu era muito novo e as ações despencavam, né, 40%, 50%, e, naturalmente, os jornalistas entrevistavam as pessoas mais conhecidas no mercado, né, e entrevistaram o Parisotto, entrevistaram o seu pai, e eu lembro de uma entrevista, assim, ele muito sereno, falar assim, nunca estive tão feliz na minha vida de ver a bolsa cair 50%, né? E assim, eu era muito novo, eu falava assim, cara, imagina se eu tivesse R$ 1 bilhão e um dia para o outro, se aquilo virasse 500, né? Como é que uma pessoa pode ficar tranquila assim, né? Só depois você vai entender, né? Que assim, até o Bruce Green, ele fala o seguinte, né? Não existem dias tristes na bolsa, porque assim, quando a bolsa despenca, né? Você tem pechinchas e não tem nada melhor do que você comprar empresas muito boas a preços muito descontados. E quando você está no bull market e a bolsa está na máxima, você ficou rico. Então você nunca está infeliz, né? Então, como que é, Exatamente. assim, conta um pouco de como o teu pai se comporta, assim, com as oscilações do mercado, assim. Tem aquele vídeo dele recente, né, falando de que ele estava comprando no meio da crise e tal. Como que ele é no dia a dia, assim? O que ele fala? Ó, a bolsa subiu demais, ele fica meio bravo, a bolsa cai, ele fica feliz. Acho que é legal você contar um pouco isso. Não, é até engraçado que no ano passado umas pessoas xingaram a gente. Pô, a gente tá no meio de uma crise sanitária sem precedentes e vocês dizendo que estão felizes. Obviamente que a gente não fica feliz com a situação, mas são justamente nessas situações que as excelentes oportunidades aparecem. E eu lembro que assim, telefone bombando, o pessoal ligando, pelo amor de Deus, desesperado, direct, né? Nem se fale, a gente fez milhões de lives. E meu pai religiosamente tirando o cochilinho da tarde. Ele lá, assim, ó. Ah, a minha ordem tá no VAC, eu tô escalonando, caiu 10%. Não, a próxima ordem já tá lá, nos outros 10%. Me acorda se bater da minha ordem no VAC, tá bom? Então é basicamente isso, Renata. A gente vai, geralmente quando ocorrem quedas muito grandes assim, se a gente tá com caixa, enfim, geralmente a gente tá, porque no caso dele, o caixa são os próprios dividendos, né? Dividendos. Exatamente. Acaba sendo os próprios dividendos. Então, na época, a gente estava bem capitalizado, né? E a gente foi escalonando, pô. Caiu, compra mais. Literalmente, caiu, compra mais. Caiu, compra mais. Obviamente, o dinheiro é finito. Chegou no Sim. quarto circuit breaker, né? Terceiro, quarto circuit breaker, a gente já Acabou o tava dinheiro. meio. Acabou o dinheiro. Não E acabou, agora? não. E agora? O que que eu faço, né? Mas, enfim, eu acho que a inteligência emocional e a experiência, os cabelos brancos contam muito nessa hora. Muito, Sim, demais, né? E ver realmente a serenidade e a tranquilidade com que ele conseguia passar pra gente, né? Assim, eu fiquei um pouco desesperada num determinado momento, porque eu olhava, assim, inevitavelmente a gente acaba olhando o patrimônio, né? Porque é um patrimônio grande. Foi a primeira vez que eu vi. Olha que engraçado, nunca contei isso. Foi a primeira vez que eu vi a gente cair da casa do bilhão. Falei, pai, você tem noção que você tá milionário? Você tem noção? que Não, mas loucura. isso aí já aconteceu. É que você não estava na bolsa. Em 2008 isso aconteceu, mas relaxa, isso aí volta, né? Que voltou muito rápido, né? Voltou muito rápido, mas poderia não ter acontecido tão rápido assim. Mas realmente é um movimento que assusta, né? Imagina, será que a maioria dos que estão na bolsa hoje se sentiriam confortáveis de ver o seu patrimônio derreter? Derreteu praticamente 70%, 80%, né? Sim, O Unipar na chegou a máxima. bater, a Unipar chegou a bater R$ 14, que é a maior posição, então levou a carteira bem lá para baixo. Será que as pessoas teriam o culhão de ficarem tranquilas e comprarem mais, vendo o Sim, seu patrimônio deteriorar tanto assim? Né? sim, Então, às vezes, o emocional ele é muito mais importante do que o racional mesmo. sim, sim. O André tá falando que Décio Bazin e Luiz Barsi são referências. Aliás, o livro do Décio Bazin é um clássico, né? Um dos melhores que eu já li, foi logo no Muito bom. comecinho, vale muito a pena. E depois a gente quer saber mais sobre o próximo livro. Não sei se tem segredos ou se já tem alguma coisa que você pode contar e que o pessoal tá interessado. Não Posso pode. contar? Não, posso contar. Já vazou alguma coisinha ou outra, né? A gente está com uma parceria com a Sextante, enfim, que a gente é muito Ah, que grato por legal. ter acreditado no projeto. A gente optou por primeiro fez questão, na verdade, de contar primeiro a história, né, dele, porque é muito difícil de você dissociar a biografia
né, da pessoa e do mercado. Você tem uma noção, o índice tem 53 anos, ele tem 52 de mercado. Então, assim, literalmente, ele já viu de tudo. Ele participou de todos os circuit breakers, de todos os eventos do índice. Então, assim, tem muita história, né? A gente vai focar muito nos causos, enfim, em histórias, coisas que ele aprendeu, enfim, coisas que a gente quer realmente passar, resgatar lá do passado, tem muito pouca coisa documentada. Vamos tentar resgatar também alguns artigos da época que ele era editor-chefe de economia de um jornal, enfim, da época, que Sim, era super sim. famoso, enfim, então ele era o editor-chefe da parte de economia. Então, assim, a gente vai tentar mesclar um pouquinho de como a filosofia nasceu, com um pouquinho da história dele, que eu acho que é muito importante a gente contar e contemplar histórias de pessoas que são vencedoras, né? Você também tem pessoas assim na sua família que eu sei, e a gente tem muito orgulho disso e tem que passar isso adiante. Eu acho que a gente precisa aprender a cultuar, não digo ídolos, mas enfim, as pessoas, as histórias que a gente tem em casa, né? Sim. Pouquíssimas pessoas conhecem a história dele. Eu acho que é um presente, na verdade, para o mercado Sim. que a gente quer dar. Eu acho que vai ser uma leitura bem agradável. E vocês têm que colocar aquelas fotos bonitas lá no meio do livro também, porque as fotos Ah, são maravilhosas. Depois vai você ter vai foto. contar e depois, ó, pessoal, não deixem de seguir o AGF, então. A gente está fazendo pelo Instagram do AGF, né? Ações Garante o Futuro. Depois sigam aí no canal. E a Luiz sempre posta também no Insta dela e no Insta do AGF. Depois ela vai falar no final, quem quiser conhecer mais o trabalho deles, o que pode contratar, quais são os tipos de serviço. Tá? Eu queria contar rapidinho uma história muito legal. Um dia eu mandei uma mensagem para a Luísa e falei assim, queria conhecer teu pai, né? Ela falou, claro, vem tomar um café aqui. E ele me contou toda essa história dele, mas de um jeito, assim, pessoal, que assim, é de uma humildade, assim, até irritante, né? O Márcio, ele irrita, porque, assim, então, ele conta as coisas muito fáceis, né? Ele conta de uma maneira divertida, você não consegue piscar, mas ele é muito humilde. Então, assim, ele me contou a história dele assim, olha, quando eu comecei na Bolsa, né, lá há 50 anos atrás, tinha um monte de cara igual eu, né? Até caras muito mais inteligentes do que eu, mais bem-sucedidos, caras com mais dinheiro do que eu tinha quando eu comecei. E depois, né, depois de 5, de 10 anos, né? Eu só simplesmente mantive a minha cabeça sempre humilde, pé no chão, e segui uma estratégia, né, com calma, com um horizonte de longo prazo, sem querer acertar a grande tacada e tudo mais. Então, assim, as pessoas têm essa vontade de ter uma história bem sucedida no mercado financeiro, e, assim, vocês deveriam, né, seguir essas pessoas, né? E não ideias de que é possível ficar rico muito rápido, que você vai acertar a grande tacada e tudo mais. A maioria das histórias são muito longas, né? O Buffett até 60 anos, né? Acho que não era bilionário, só depois virou bilionário. Agora tem não sei quantos, acho que deve ter uns 80 bilhões de dólares e tal. Mas assim, foi construído. Fizeram até uma conta que se ele tivesse começado ao invés de 16 só com 30 anos, né? O patrimônio dele hoje seria muito, muito menor. Então, a construção ela se dá muito devagar, né? Então, eu acho que É. isso é uma coisa muito legal que vai ser ótimo poder ler a história completa com os causos que ele conta, que são sempre ótimos, né? Umas coisas que ninguém sabe, assim, é muito legal.